Olá, meus amigos. Aqui é o professor Marcelo do canal Resenha Forense, de volta à nossa Constituição da República comentada. Queria enaltecer sempre que aqui eu não faço nenhum curso de direito constitucional, o que exigiria um trabalho com outro fôlego, né? Eu apenas trago comentários práticos, didáticos, é uma conversa mesmo, baseada no direito positivo, né? Se você quiser algo mais profundo, uma produção mais acentuada de minha parte, procure resenhaforense.com.br e veja os links na descrição do vídeo. Por favor, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Muito bem, pessoal. Como eu havia prometido, nós começamos agora efetivamente a comentar o texto articulado da Constituição da República. E não poderia ser diferente, logo após o preâmbulo, a gente começa lendo o artigo 1º e, naturalmente, o título 1º da Constituição da República, intitulado Dos Princípios Fundamentais. Deixa eu fazer uma leitura do artigo 1º, caput, incisos e parágrafo único, e aí eu vou quebrar, porque é muito assunto aqui. E sempre, né, como eu sempre digo, não é um curso de constitucional. Eu quero fazer uma relação custo-benefício, tá? Entre o conteúdo oferecido, a bibliografia pensada e o tempo, tá? Então, o artigo 1º tem que ser quebrado em algumas partes. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do DF, o Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: número 1, a soberania; 2, a cidadania; 3, a dignidade da pessoa humana; 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 5, o pluralismo político. O parágrafo único então diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Bom, vamos começar com essa palavrinha aqui, ó, república. Então, hoje o vídeo foca no princípio republicano posto na Constituição de 1988 e adotado entre nós desde a Constituição de 1891, certo? Então, olha só. De acordo com Bernardo Gonçalves Fernandes, dono de um manual bastante didático e muito horizontal, muito bem escrito, pelo custo-benefício do tanto de página que você tem, para o tanto de assunto a ser explorado. De acordo com Bernardo Gonçalves Fernandes, o princípio... Aliás, vamos deixar bem claro aqui, né? 1. Sobre o vocábulo república. Então, hoje nosso vídeo é sobre o artigo 1º caput, só falando da opção da república. Caput. Então, sobre o vocábulo república. De acordo com Bernardo Gonçalves Fernandes, o princípio republicano fixa a forma de governo do Estado. Aliás, isso costuma ser cobrado em provas de teoria do Estado também, né? Forma de governo, não é forma de federação, ou melhor, não é forma de Estado, por exemplo. É uma forma de governo de Estado. A federação seria forma de Estado, né? Nem sistema, enfim, a república é uma forma de governo. Então, o princípio republicano é forma de governo do Estado. Certo? Ou seja, opção é a opção constitucional a respeito da relação entre governantes e governados. Conforme o critério adotado pela Constituinte para definir a relação entre governantes e governados, a gente tem uma forma tal de governo. E no Brasil esta forma é a república. Tá? Ainda de acordo com Bernardo Gonçalves, e todo o comentário de hoje vai ser baseado na obra dele. Se eu mudar, eu aviso depois. De acordo com este autor, a república é uma forma de governo que tem por base a defesa da igualdade formal entre as pessoas.
Vide artigo 5º da Constituição, só para dar um exemplo, 5º caput, né? Princípio da isonomia. O poder político, assim, é exercido por pessoas eleitas. Ou seja, temos eleições que contarão com um mandato representativo de caráter temporário. Isso é muito caro ao sistema republicano, né? A ideia é evitar uma dinastia, por exemplo. A forma republicana é marcada pela possibilidade de responsabilização dos governantes. Ainda que eleitos, eles podem ser responsabilizados. São responsabilizáveis, né? Por exemplo, impeachment. O impeachment é uma forma de responsabilização política dos governantes. Claro que também cabem sanções de caráter civil, uma responsabilidade civil, por exemplo, e até sanções de caráter penal. Uma eventual sentença penal condenatória envolvendo, por exemplo, um crime contra a administração pública. Tá? Então, naturalmente, é um sistema um tanto diferente da forma de governo monárquica, por exemplo. Eu tenho lá minhas dúvidas a respeito desta suposta virtude da forma republicana de governo, mas o que eu penso aqui não importa tanto para fins de comentários da Constituição da República. Então, são elementos da República, deste critério político-constitucional. São elementos importantes da República. Forma de governo difere do sistema, ou melhor, do modelo monárquico. O povo é o titular do poder político. Então, a República tem esse critério quase que fantasioso, mas enfim, é como se o povo fosse o titular do poder político. Claro que isso é uma retórica que precisa assumir uma imanência, e hoje esta imanência acaba sendo o voto, né? É uma forma de você colocar os representantes deste povo no poder. Também é um elemento importante da República a igualdade formal entre as pessoas. Não se toleram discriminações e todos devem receber o mesmo tratamento, o que me faz pensar na inconstitucionalidade ou não das cotas, por exemplo, abstrair da sua opinião a respeito do tema. Também é um elemento da República a eleição dos detentores do poder político. Então, eles são eleitos, né? As eleições, diz Bernardo Gonçalves, marcam o caráter temporário da permanência daquele que detém o poder, e a possibilidade, como último elemento aqui, né, a possibilidade de responsabilização política do chefe de governo e ou do chefe de Estado. Então, a República tem essa possibilidade de responsabilização política do chefe de governo e ou do chefe de Estado. Exige-se, numa república, a prestação de contas de suas... a prestação de contas das condutas político-administrativas. Certo? Eu sei que parece só um enfeite, o artigo 1º, e só um enfeite, o uso do vocábulo república e assim por diante, mas vejam como tudo que é posto no texto formal da Constituição goza de muito prestígio, principalmente, bom, no artigo 1º inaugura o texto da Constituição, mas principalmente tudo isso aqui serve de parâmetro de controle de constitucionalidade, né?
Então, vou dar um exemplo de repercussão prática disso. E esse exemplo não vem do Bernardo Gonçalves, tá? Eu peguei aqui de um informativo de jurisprudência. Exemplo. Informativo número 1120 do STF. Vejam esse julgado aqui, ó. É inconstitucional lei estadual que concede em favor de candidatos naturais residentes em seu âmbito territorial bônus de 10% na nota obtida nos concursos públicos da área de segurança pública. Para quem quiser, é a DIN número 7458 da Paraíba. Então, uma lei da Paraíba, uma lei do Estado da Paraíba, ditava numa determinada lei, ou melhor, uma determinada lei do Estado da Paraíba ditava em determinado dispositivo, agora sim, um bônus, simplesmente um bônus. Ó, você ganha 10% simplesmente por ser paraibano ao fazer o concurso da polícia deste Estado, por exemplo. Além de afrontar outros critérios constitucionais, a exemplo da isonomia e da proporcionalidade das ações administrativas, isso afronta claramente o princípio republicano. Isso afronta a ideia de uma república. Porque, como visto, em uma república, todos gozam de uma igualdade formal. Então, um Estado, corrigindo aqui, nos concursos, no plural. Então, um Estado federativo não pode criar privilégios para para aqueles que sejam conterrâneos, digamos assim, em detrimento daqueles que não sejam daquele Estado. Isso é só um exemplo. Tem tantos outros na jurisprudência que eu poderia ficar horas aqui citando julgados. Deixa eu ver se eu encontro mais um. Ó, esse exemplo aqui também é muito bom. Ó. Que foi o exemplo 1. Exemplo 2. Para quem quiser, procure aí. Informativo número 1085 do STF. Esse aqui é um absurdo, olha só. Contraria a ordem constitucional vigente. Vou colocar 3 pontinhos e ir direto ao ponto. O pagamento de pensão especial a ex-detentor de cargo público e a seus dependentes. Tá? Isso aqui foi o STF na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 783 do Espírito Santo. E aí foi fixada a seguinte tese, ó, tese fixada pelo STF. São incompatíveis com a Constituição Federal de 1988, a concessão e ainda a continuidade do pagamento de pensões mensais vitalícias, olha que absurdo, né? Não decorrentes do regime geral de previdência social a dependentes de prefeitos e vice-prefeitos, em razão do mero exercício do mandato eletivo. Então, uma determinada lei capixaba, né, quem é do Espírito Santo é capixaba, na verdade uma lei municipal de um município capixaba, ditava, olha, a viúva do ex-prefeito vai ter uma pensão tal, de tantos mil reais ou de tantos reais para o resto da vida. Basicamente era isso que a lei ditava, né? Isso chegou no Supremo por uma DPF. Quando a gente estudar o controle de constitucionalidade, e a gente já tem um curso aqui de controle, né? Quem quiser procure aí nos materiais do Resenha Forense, link na descrição do vídeo. Mas isso chegou ao Supremo e o Supremo claramente declarou a inconstitucionalidade, a incompatibilidade dessa norma municipal por afrontar, dentre outros N dispositivos e regras e normas e princípios da Constituição, isso aqui, ó, a ideia de uma república. Isso afronta o princípio republicano, principalmente por afrontar a igualdade formal entre as pessoas. Todo mundo, em regra, paga regime geral de previdência social, porque a viúva de um ex-prefeito ou a esposa de um ex-prefeito gozará de uma aposentadoria, né,
Qual que é o critério razoável por trás disso? Nenhum, né? Corrigido aqui é o erro de digitação. Certo? Maravilha. Eu sei que parece muito pouco falar só isso acerca da República, mas é que a própria Constituição, no restante do seu texto, tratará da organização, enfim, da estrutura orgânica da República Brasileira, da República Federativa Brasileira. Então seria redundante anteciparmos aqui os comentários que tratam, por exemplo, da organização da Presidência da República, dos ministérios, de seus órgãos e assim por diante, do chefe do Poder Executivo, principalmente, né? Ou mesmo dos demais poderes, enfim, porque a República, em tese, pelo menos, é a coisa de todos, a res pública, né? E, enfim, todo o restante da Constituição, como que, por esta palavrinha aqui, ó, pelo vocábulo República, disparará outros efeitos e outros significados. Esses julgados não estão aqui à toa, tá? Bom, só uma ponderação. Então, texto azul eu coloco, recomendação eu vou colocar de azul, né? Algumas recomendações. Eu vou tratar da Constituição como republicana, porque é o meu mistério assim agir. É uma opção da Constituinte. De qualquer modo, para o estudo de outra forma de governo, sobretudo a monarquia, recomendam-se alguns textos específicos. São eles. Primeiro, A Democracia Coroada, texto, ou melhor, livro de João Camilo de Oliveira Torres. Você consegue baixá-lo gratuitamente no site do Congresso Nacional, está em domínio público, só se eu estiver muito equivocado, mas está em domínio público. Segundo, Imperador Cidadão, uma obra sobre Dom Pedro II, de Roderick Barman. Acho que é assim que fala, acho que é assim que pronuncia. Se eu tiver equivocado, alguém me corrija. Vou colocar mais um aqui, ó. Terceiro, o que é parlamentarismo monárquico, de Ives Gandra da Silva Martins. E quarto, textos constitucionais das monarquias modernas. Textos constitucionais das monarquias modernas. Então, aqui você tem, por exemplo, Espanha, Canadá, Noruega, Dinamarca, Países Baixos, Bélgica, Mônaco, dentre outros. Então, procurem os textos constitucionais das monarquias modernas, que aí você vai entender também outra forma de governo, tá? E não se iludam, o estudo da monarquia é muito mais rico do que parece. Tem muita coisa interessante aqui, certo? Mas eu acho que principalmente nesse aqui, ó, a Democracia Coroada, eu acho que esse livro lhes dará o livro lhe dará, melhor dizendo, estou falando com o aluno, né? O livro lhe dará uma visão mais privilegiada e menos, como eu posso dizer, você vai reduzir as chances de colocar a Constituição de 1824, por exemplo, num grande espantalho. Tá? Então, esse é um estudo que eu acho que vale a pena, para quem quiser se aprofundar. E claro, para quem quiser estudar a República também, eu trago aqui outras referências, por exemplo, no sentido antigo, Marco Túlio Cícero, né, com Da República. Você tem a obra dos federalistas, né, mais especialmente o James Madison, nos Estados Unidos. Existe uma posição de Kant sobre o sistema republicano, claro, sempre com as adaptações de linguagem e de contexto, né, pessoal? É muito importante que a gente faça isso para não cair em anacronismos. Mas eu acho que para fito de comentar a Constituição, e vejam, eu falei só de uma palavra em um vídeo, eu acho que tá bom. No próximo,
eu acho que eu vou falar, acho não, devo avançar para a federação, a adoção da federação como forma de Estado. Não se esqueçam, a república é forma de governo, tá? Muito importante termos em mente essas precisões de linguagem. Meus amigos, muito obrigado, um abraço forte, tchau, tchau.